Irmãos, tudo aquilo que é importante para nós nos dedicamos a cuidar. Tudo aquilo que tem valor para nós, a gente naturalmente zela e cuida com um pouco mais de atenção. Por exemplo, eu sou músico também. E uma das coisas que eu amo, que eu gosto muito, é do meu violão. O meu violão, quem me conhece há muito tempo sabe disso. É sempre muito bem cuidado. Lá em Belo Horizonte, eu custei a descobrir quem era o luthier que eu ia colocar o meu violão na mão dele. E ele só ia para a mão desse luthier. E ele então ajustava o violão do jeitinho que eu gostava. O jogo de cordas que eu uso é sempre o mesmo jogo, um jogo de uma qualidade assim um pouco mais elevada. E tem sempre aquele cuidado. E aqui eu já até descobri uma pessoa muito boa aqui na IPVO, que é o Kleber. Então lá do luthier de Belo Horizonte agora é o Kleber aqui da IPVO que cuida do meu violão. Mas os meninos lá na Betel brincavam, por causa do zelo, do cuidado que eu tinha. E eu costumava brincar, eu empresto mais fácil o meu carro do que o meu violão. Se você bater o meu carro, eu não vou ficar tão incomodado como se você de repente estragar o meu violão. Mas porque aquilo que é importante para nós, a gente cuida, a gente zela. E isso é normal, isso é natural. Nós de repente cuidamos, algumas pessoas cuidam e zelam muito bem do carro. O brasileiro tem essa paixão pelo carro, né? O brasileiro ele gosta muito de carro. E naturalmente o que ele faz se aquilo é importante para ele? Ele cuida, ele zela, ele leva para dar um banho legal, passar uma cera para proteger. Ele não deixa o carro no sol, ele arruma um lugar coberto para o carro ficar ali guardado. Aliás, tem gente que se bobear cuida mais das coisas do que das pessoas. Isso é um alerta para nós. Mas fato é que eu quero chamar a atenção. Tudo aquilo que é importante para nós naturalmente cuidamos e zelamos. E o que eu quero chamar a sua atenção hoje diz respeito àquilo que nós temos de mais precioso, a vida que nós recebemos. Eu quero te fazer uma pergunta. Como viveremos? Como devemos viver? À luz de Efésios, Paulo vai exortar os cristãos sobre a maneira como eles devem viver. É interessante que essa é uma das epístolas da prisão. O apóstolo Paulo, porque pregava o evangelho, ele foi preso. E preso, ele então escreve encorajando e exortando às igrejas. E a igreja de Éfeso é uma delas. Paulo então destina uma carta a essa igreja. Se você der uma olhada rapidamente no esboço de Efésios, você vai perceber que nós podemos dividir o livro em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, há ali então uma exposição de Paulo acerca de toda a obra da redenção. Paulo então, ele traz à tona a esses irmãos aquilo que Deus prometeu lá em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e que ele cumpriu na vida do seu povo. Deus conduziu o seu povo à terra que ele prometeu. Deus abençoou o seu povo. Deus fez o seu povo fecundo. Mas é interessante porque aqui em Efésios, Paulo ainda vai fazer menção aos gentios, aqueles que não pertenciam ao povo judeu, e vai dizer, olha, sobre vocês da mesma forma Deus derramou uma graça tão grande. Vocês foram incluídos na família da fé. E ele então vai discorrer sobre essa obra da redenção. Ele vai mostrar sobre essa realidade de um Deus que está restaurando a humanidade caída. E quando chega então no segundo bloco do livro, nós temos um portanto do apóstolo Paulo. Aqui é como se Paulo dissesse, a consequência natural então deve ser essa. É como se Paulo dissesse, o que é então esperado de nós, o que deve acontecer naturalmente na vida daquele que foi transformado por essa graça. Aquilo que é exigido, por que não dizer também de nós. Paulo então vai discorrer nesse segundo bloco da epístola aos Efésios. Capítulo 5 especificamente, se você der uma olhada comigo, lá no verso 1 em diante, ele já vai começar dizendo assim, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta
e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios vai ecoar aqui uma verdade importante acerca do discipulado cristão. O que é o discipulado cristão? A Bíblia nos ensina que Jesus, ele escolheu pessoas para segui-lo. O discípulo é aquele que foi escolhido pelo mestre para o seguir. O discipulado é mais do que simplesmente entender as verdades doutrinárias básicas do Evangelho. Tem gente que acha que o discipulado é entender aquelas verdades fundamentais, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus, que Cristo é o único mediador, e tudo isso é importante e faz parte do discipulado. Mas o discipulado, na verdade, diz respeito a tudo aquilo que é o viver do cristão. Não só as disciplinas básicas da piedade, não só o entendimento fundamental da fé, mas a maneira como nós devemos viver. E quando nós olhamos no início do capítulo, ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Aqui é a base do discipulado. O discipulado é, na verdade, o buscar ou o prosseguir em se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Aqui então, Paulo vai fazer uma distinção entre dois estilos de vida. Como nós lemos lá no Salmo 1, no início do culto, nos são apresentados dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. Nós então, como eu mencionei, ouvimos no Evangelho Jesus usando essa mesma linguagem. Jesus diz que há dois caminhos, um largo que conduz à perdição e um estreito que conduz à salvação. Aqui nós vamos ser colocados diante de duas realidades de vida, de duas filosofias de vida, de duas propostas de vida. E somos então exortados sobre como é que Deus deseja que nós vivamos. Quando nós olhamos então a partir do verso 3, olha o texto comigo, por favor. A palavra de Deus diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nesse primeiro bloco, o apóstolo Paulo então vai mostrar essa primeira realidade de vida, esse primeiro caminho de vida. Paulo está então mostrando o tipo de escolha que algumas pessoas fazem para a sua vida, o tipo de vida, de estilo de vida que elas levam. É interessante que a partir do verso 15 agora, Paulo vai contrapor esse estilo a outro. Olha o que ele diz agora a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui então nós ouvimos sobre esse outro estilo de vida. E é interessante que
essa questão sobre como nós viveremos é uma questão que inquieta mesmo o homem sem Deus. Mesmo o homem sem Deus, e isso nós vamos encontrar na cultura, em poesias, em canções, muitas vezes, ele expressa o seu temor, a sua preocupação, a sua inquietação acerca da maneira como se deve viver. Vou citar só um exemplo. Há uma música famosa na nossa cultura que diz que é preciso saber viver. Há uma inquietação no coração do cantor, do poeta, acerca da maneira como se deve viver a vida. Como nós viveremos diante de um mundo caído? Nós temos ciência de uma realidade, irmãos, e a realidade que nós temos é: o mundo foi maculado pelo pecado humano, e o pecado humano então afetou não só o ser humano em toda a sua esfera, como afetou toda a realidade presente. Vivemos em um mundo perversamente caído. Basta ler um pouco da história da humanidade para se ver tanta notícia ruim acerca daquilo que o homem já fez e aquilo que ele é potencialmente poderoso para fazer, no sentido de prejudicar, de destruir. A pergunta é: como viveremos diante dessa realidade? Perceba, quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo, preso por causa do evangelho, preso por causa da fé. E Paulo, ele não foge à pergunta, ele não foge à questão. Paulo não diz o seguinte: olha, deu tudo errado, meus planos eram outros, e por causa do estilo de vida que eu escolhi viver, eu estou aqui, então vou agora tocar o resto da minha vida e ver o que é que vai dar. Não, irmãos, Paulo entende que cada minuto, cada segundo da vida é uma dádiva, um presente de Deus, e deve ser vivido de uma maneira onde Deus seja glorificado. A palavra talvez aqui que aparece com mais clareza, e que eu quero então meditar com você nessa noite, é a palavra sabedoria. O texto vai dizer no verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo então vai apresentar aqui para nós nesse texto, irmãos, algumas atitudes necessárias para se viver com sabedoria. Antes da gente partir para ouvir essas atitudes, eu quero te lembrar quem eram os efésios. Qual é a realidade? Quero lembrar minimamente a realidade para quem Paulo escrevia. Talvez o que nos valha a pena trazer nessa noite é lembrar daquilo que o próprio Cristo escreveu aos Efésios, aquilo que ele na verdade ditou para que João escrevesse aos Efésios, aquilo que ele disse a João para que ele então escrevesse carta aos Efésios. É só a gente dar uma olhada para o Apocalipse, e lá em Apocalipse capítulo 2, nós vamos perceber uma carta que foi escrita que é ordenada por Cristo e escrita então pelo apóstolo João para encaminhar aos Efésios. E quem eram esses irmãos? Lá o texto vai dizer que os efésios eram zelosos com a palavra de Deus, ao ponto inclusive de discernir os falsos pregadores. Eles são elogiados por Jesus pela maneira como eles, de maneira zelosa, com as escrituras, julgavam o que eles ouviam, e o que é que eles faziam? Reprovavam os falsos mestres. Eles eram fortes na perseverança, enfrentaram dificuldades e prevaleceram. No entanto, o que é que lá em Apocalipse vai dizer? Jesus diz o seguinte para essa igreja: tenho, porém, contra vocês que abandonastes o teu primeiro amor. Não estou dizendo, irmãos, que aqui o texto está afirmando que essa perda do amor já era igualmente proporcional àquela mencionada por Cristo no Apocalipse. Mas o que eu quero ressaltar é: um caminho foi trilhado por essa igreja, e esse caminho culminou em uma exortação de Cristo, porque eles abandonaram o primeiro amor. Louvado seja Deus, meu irmão, porque eu e você temos a oportunidade nessa noite de sermos exortados pela palavra de Deus, para que o nosso viver seja sábio, não viver nécio, para que o nosso viver não seja como esse narrado no primeiro bloco, mas como esse narrado a partir do verso 15. Paulo apresenta aqui para nós então
algumas atitudes necessárias para se viver com sabedoria. O que eu devo fazer? O que é esperado de mim? A primeira coisa está aí no verso 16. O verso 16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeira constatação: Paulo não nega a verdade. Os dias são maus. Paulo não ignora essa realidade. Mas, no entanto, há uma medida de graça, uma percepção do apóstolo Paulo acerca da vida que gera e pode e deve gerar em nós um prazer, uma expectativa diferente. Paulo aqui, inclusive, está usando uma palavra que no original também pode ser traduzida como oportunidade. Quando Paulo diz aqui, é traduzido remindo o tempo, aqui na verdade a expressão que está no grego, ela também pode ser traduzida, e aliás foi traduzida na NVT, como aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Paulo está contrapondo a realidade de dias maus com a realidade de oportunidades que Deus tem nos dado. Eu gosto de pesquisar assim o sentido das palavras, isso me interessa. E eu fui pesquisar o sentido da palavra oportunidade. Não é um consenso, mas há uma forte inclinação para essa realidade que eu vou te apresentar agora. Provavelmente a palavra oportunidade, ela tem a sua origem na palavra porto. E no sentido de que um barco em alto mar, o seu capitão avista o porto. E o momento em que ele avista o porto, então é a oportunidade de agora caminhar com o seu barco para ancorar em terra firme. A palavra oportunidade que nós conhecemos muito bem. Paulo então está dizendo que o viver sábio é o viver que aproveita as oportunidades que nos são dadas. Aqui a expressão tempo aparece, remindo o tempo. E talvez aqui fique muito claro para nós que dentre aquilo que é oportunidade apresentado por Paulo, o que ele está dizendo é: o nosso tempo é uma dádiva. O viver sábio, irmãos, começa com uma administração saudável do tempo que nós recebemos. Esses dias eu voltei a mexer em uma rede social e preciso confessar aos irmãos, fiz uma constatação ruim. Eu estou passando mais tempo do que eu deveria e gostaria nessa rede social. Fui pesquisar meu histórico. Te dou uma dica. E de repente, pesquisando o histórico, veio lá escrito quanto tempo eu tenho passado por dia nessa rede social. E eu me espantei. Não vim aqui demonizar as redes sociais. Mas eu vim te dizer que Deus tem nos dado oportunidades e nós não podemos jogá-las fora. Sabe o que eu fiz? Voltei a ativar um lembrete. Quero ficar tantos minutos por dia nessa rede social no máximo. O que acontece? Quando eu chegar nesse limite, vem um lembrete. Louvado seja Deus, irmãos, pela oportunidade que Deus tem nos dado de viver. E infelizmente muitas pessoas têm jogado a sua vida fora, desperdiçado o seu tempo, desperdiçado as oportunidades que têm tido. Eu tenho 3 filhas. Essa semana eu fiquei maravilhado porque a minha mais velha, que tem 7 anos, já está agora, claro que com uma panela elétrica, mas ela já está fazendo arroz para as nossas refeições. E eu me peguei olhando para ela e me perguntando: será que eu tenho aproveitado as oportunidades? O tempo passa tão rápido. Será que eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado com a minha família? Será que eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado com a minha igreja? Perceba, são tantas oportunidades que Deus nos dá. Você quer um exemplo? Oportunidade para edificação da sua família. Vem aí, encontro de casais. Pouquíssimas vagas disponíveis. Você quer outro exemplo? Oportunidade de se relacionar com as pessoas. Nossos grupos de crescimento. Nosso presbítero Roberto está aqui, que é um dos líderes de grupo. Quantas pessoas se dizem solitárias? Isso tem crescido na nossa cultura. Ei, a igreja está aí para que a gente se relacione, para que a gente não se sinta só.
Oportunidade à segunda, oportunidade à terça, oportunidade à quinta, oportunidade ao sábado, oportunidade ao domingo. Perceba, são tantas oportunidades que nos são apresentadas e nós somos desafiados, irmãos, a viver com sabedoria, ou seja, a não perder as oportunidades que temos recebido. Nessa noite eu quero te exortar a remir o seu tempo, a aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado. Louvado seja Deus, porque como eu disse no início desse culto, dentre tantos caminhos que poderíamos ter trilhado, Deus nos deu a graça de trilhar o melhor deles. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor para sermos exortados, ensinados, encorajados pela sua palavra. Aproveite as oportunidades. Irmãos, cada sermão, hoje eu ouvi o pastor Luciano aqui de manhã, não sei se você de casa ouviu aí online, que palavra edificante, irmãos. Oportunidades que Deus tem dado, mas infelizmente tem gente que não tem aproveitado as oportunidades. Pastor, que tipo de oportunidade de maneira mais clara Paulo está apresentando aqui, irmãos? Sobretudo a oportunidade de abraçar o Evangelho, de encarnar essa fé e de viver para a glória de Deus. Não é tempo de desperdiçarmos, irmãos, a nossa vida, pelo contrário, é tempo de amarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. É a nossa oportunidade de dedicar a nossa vida a conhecê-lo mais, a servi-lo mais. Oportunidades que Deus tem nos dado. Quantas oportunidades você tem tido, hein? Nessa noite eu quero te exortar a viver com sabedoria, a abraçar as oportunidades que Deus tem te dado, sobretudo de conhecer mais ao Senhor, de amar mais ao Senhor e de servir mais a esse Deus maravilhoso. Paulo prossegue, e nós vamos ver aqui no verso 17, ele nos apresentando uma segunda atitude necessária para se viver com sabedoria. Paulo está dizendo aos Efésios e a nós, que para viver com sabedoria, primeiro, nós precisamos aproveitar as oportunidades, mas em segundo lugar, nós precisamos compreender a vontade de Deus. Está aí no verso 17, olha o que ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo então está exortando os Efésios a se moverem na direção de compreender a vontade do Senhor. Interessante, John Stott comentando esse livro, esse texto, li isso hoje, irmãos. Ele diz que nas Escrituras nós podemos distinguir a vontade geral da vontade particular de Deus para nós. A vontade geral de Deus, por exemplo, revelada nas Escrituras, posso te dar alguns exemplos. É vontade de Deus para todo cristão que nós vivamos em santidade. É vontade de Deus para todo cristão que nós cumpramos com a grande comissão e anunciemos o nome de Cristo a todos. É vontade geral de Deus para nós que nós sirvamos uns aos outros. É vontade de Deus, geral de Deus para nós, que nós tenhamos um testemunho para o mundo que seja aprovado por Deus. E assim nós seremos sal da terra e luz do mundo. Mas nós também lidamos com questões particulares, cotidianas, questões que envolvem tomada de decisão. Essa semana uma pessoa me mandou mensagem pedindo oração a respeito de uma decisão que precisa tomar. Uma questão muito particular, irmãos. Pastor, eu compro ou eu vendo meu carro? Eu compro um carro ou vendo meu carro? Pastor, é para lá ou para cá que eu devo ir? Pastor, a oportunidade de emprego está aqui, eu aceito ou não aceito? E em geral, como pastor eu digo, não sei. Mas isso não significa que você não deva saber. É necessário buscarmos compreender a vontade do Senhor. Como é que nós compreendemos a vontade do Senhor? É bonito, irmãos, porque a Bíblia, ela nos provoca, mas ela também nos traz a resposta. Nós compreendemos a vontade do Senhor, sobretudo, por meio
da sua palavra, ela já nos foi revelada. O que precisamos, irmãos, é de um coração que anseia conhecer mais a palavra de Deus. Sobretudo na vontade geral de Deus, irmãos, está tudo aqui revelado. Se vivemos sem sabedoria, não é por ausência de revelação, mas no mínimo, por desconhecimento da vontade. Se não, por uma rebeldia em relação a ela. Pastor, mas e a vontade particular, pastor? Vou abrir a Bíblia aqui para saber se eu compro, se eu vendo o carro ou se eu não vendo. Onde que vai falar aqui se é para eu aceitar a proposta de emprego ou se não é. Interessante, irmãos, que uma boa teologia nos faz reconhecer que Deus é soberano. E na sua soberania, Ele rege e governa todas as coisas. E Deus, então, usa as circunstâncias para nos conduzir à sua vontade. Precisamos ter um coração submisso à vontade de Deus, à medida em que Ele a revela por meio das circunstâncias. Vou te dar um exemplo do apóstolo Paulo, está lá em Atos 16. Lá em Atos 16 nós vamos ouvir Paulo, a narrativa, dizendo que Paulo queria ir para a Ásia. No entanto, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ou seja, as circunstâncias não permitiram que ele fosse para onde ele gostaria de ir. Paulo então não se revolta contra Deus. Senhor, mas eu fiz todos os planos, eu fiz todo o planejamento, eu fiz todos os cálculos, eu administrei tudo para ir nessa direção, como que agora não posso? E Paulo então discerne que aquela porta que se fechou foi fechada pelo próprio Deus. Mas ao mesmo tempo em que ele fecha uma porta, ele abre outra. Paulo é usado por Deus, irmãos. Paulo então muda o seu itinerário. E olha que bênção, ele vai para Filipos. E lá, uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento é formada pelo ministério do apóstolo Paulo. Porque ele entendeu a vontade de Deus. O viver com sabedoria passa, irmãos, por um coração que busca ansiosamente discernir a vontade de Deus. Pastor, como isso funciona na prática? Primeiro, com um coração que se submete à maneira como Deus guia a nossa vida. Segundo, por um coração que busca em oração a direção de Deus antes de sair tomando decisão de qualquer jeito. Nós temos essa infeliz prática. A gente toma a decisão e depois a gente pede a bênção de Deus. E se der errado, então a gente clama misericórdia. E louvado seja Deus, porque o nosso Deus é tão bom, irmãos, que derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Mas o viver sábio passa pelo discernimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, diz João Calvino, é a regra pela qual devemos regulamentar todos os nossos deveres. Pastor, mas meu coração quer tanto. A pergunta não é se o meu e o seu coração querem. A pergunta precisa ser: essa é a vontade de Deus? Terceiro e último lugar, Paulo então vai nos apresentar de maneira muito bela o papel do Espírito Santo em nos conduzir para vivermos um viver sábio. A partir do verso 18, fomos expostos até agora a duas atitudes apresentadas pelo apóstolo Paulo para vivermos com sabedoria, aproveitar as oportunidades, entender a vontade de Deus. E agora, a partir do verso 18, olha o que ele vai dizer. Leia comigo mais uma vez, por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A terceira atitude apresentada pelo apóstolo Paulo aqui, para vivermos com sabedoria, é nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. É interessante que aqui nós ouvimos o apóstolo Paulo tanto apresentando uma ordem. Paulo aqui, ele está dizendo que o cristão ele não tem opção.
há uma ordem para que ele seja cheio, mas ao mesmo tempo, o tempo verbal, a maneira como o texto está aqui inserido, Paulo está dizendo claramente para a igreja: vocês precisam se deixar encher pelo Espírito Santo. Essa é uma ação do Espírito em nós. Não é aquilo que nós fazemos e somos cheios, mas aquilo que nós permitimos que o Espírito faça em nós. E assim então nós nos enchemos do Espírito Santo. Outra coisa bonita, Paulo vai mostrar aqui pela maneira como ele constrói o texto, que esse encher-se do Espírito Santo não é um evento, não é como ir participar de um congresso e você de repente tem o seu coração, a sua alma elevada e você fica empolgado e aí você fala assim: nossa, esse congresso foi uma bênção, eu acho que eu fui cheio do Espírito Santo, e no outro dia a vida volta ao normal, e aí na outra semana você vai buscar um outro congresso, uma outra experiência. Infelizmente tem muita gente vivendo assim dentro das igrejas evangélicas, de experiência em experiência. Ter experiência com Deus é bom? É muito bom. Mas o que Deus oferece a nós, irmãos, é mais do que uma experiência esporádica. Esse encher-se do Espírito Santo aqui, ele é colocado como uma ação contínua. É uma vida que é cheia do Espírito e continua sempre sendo cheia. Lembra daquilo que Jesus disse para a mulher samaritana? Aquele que bebesse da água que ele desse, essa água seria nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a ideia de uma água que não cessa. Essa água está sempre ali, tem sempre mais. E aqui é mais ou menos a mesma figura que é utilizada: deixar-se encher pelo Espírito Santo. Mas olha que interessante, como é que eu me deixo encher? O próprio apóstolo Paulo está dizendo qual é a forma de se deixar encher. Primeiro, se livrando das trivialidades. Paulo começa dizendo, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Primeira coisa, livre-se das trivialidades. Tem muita coisa, inclusive, que é permitida, mas que é trivialidade. Tem muita coisa que, se a gente se dedicar, se a gente se entregar, vai ser um obstáculo para que isso aconteça. É o que Paulo está dizendo. Livre-se das trivialidades. Não vos embriagueis com vinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A ênfase do verso não é no vinho. A ênfase do verso é no Espírito. É como se Paulo dissesse: há algo tão maravilhoso de Deus para vocês. Se dispa das trivialidades. Irmãos, nós voltamos lá no primeiro ponto. Como nós perdemos oportunidades. Quantas horas, de repente, à frente de uma rede social, vendo bobagem. Eu vou confessar, sabe qual que é o meu pecado? Ficar na rede social vendo meme, negócio engraçado, irmãos. E quando eu vejo, o tempo foi embora. Livre-se das trivialidades. Viva com sabedoria, meu irmão. É o que Paulo está dizendo. Para de perder tempo com essas coisas. Busque aquilo que vai edificar a sua alma. Paulo ainda continua. Olha que bonito. Paulo vai dizer que esse deixar-se encher pelo Espírito Santo passa pelas canções. Você já se perguntou por que todo domingo os crentes vão para a igreja? Toda quinta-feira. E é uma cantoria que não para. Eu já ouvi de uma pessoa que não frequenta igreja essa indagação: por que vocês cantam tanto? Eu fico curioso, esse povo gosta tanto de cantar assim, por que vocês não param de cantar? Olhem que interessante é o que Paulo vai dizer. Verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Pastor John Stott vai dizer aqui que ele está falando tanto da canção individual quanto da canção coletiva. É um espírito de louvor a Deus, um espírito de adoração a Deus. É fazer com que isso se torne uma rotina no seu viver. Costumava dizer lá na Betel que tem gente que não gosta de cantar na igreja de jeito nenhum, e vai ter que mudar isso, porque senão ele vai sofrer na eternidade. Porque se tem uma coisa que a Bíblia fala que a gente vai fazer na eternidade é cantar. E deixa eu te dar uma notícia boa: a grande bênção é que lá sua voz vai ser afinada. Então, se o problema seu é a afinação, fica tranquilo,
que lá a coisa vai chegar no ajuste e vai ser um coral maravilhoso. Paulo vai dizer aqui então, irmãos, que essas disciplinas espirituais são importantes para que nós nos enchemos do Espírito Santo. Pastor, tem música boa fora da igreja? Tem música boa. Eu não estou aqui falando que você não pode ouvir. Pastor, quer dizer que eu não posso ver uma série, eu não posso ver um filme? Não é isso que eu estou dizendo. Tem filme bom, tem série boa? Tem. Mas por favor, não deixe de investir naquilo que edifica a sua alma, naquilo que enriquece o seu viver. É isso que Paulo está dizendo. Livre-se das trivialidades, cante canções a Deus. Olha o que Paulo ainda vai dizer, verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Eu preciso dar graça sobre tudo? Paulo está dizendo que eu preciso agradecer, por exemplo, o homem mau? Deus, obrigado porque tem um assassino e matou não sei quantas pessoas. Deus, obrigado porque os homens são maus e eu estou agora na prisão. É isso que Paulo está dizendo? Eu preciso agradecer pela maldade? Interessante que esse contato hoje com o pastor John Stott foi muito bom, irmãos. E uma das coisas que ele comenta é exatamente isso. E ele diz o seguinte: Paulo não está dizendo aqui que nós devemos celebrar a maldade, mas o que ele está propondo aqui é um espírito de gratidão. É Paulo olhando e dizendo: olha, o homem é mau, e por causa da maldade do homem, eu estou nessa condição, estou em grilhões. Mas isso não me impede de dar graças a Deus. E eu agradeço ao meu Deus, que é comigo mesmo na prisão. Eu agradeço ao meu Deus, que mesmo em cadeias me permite continuar realizando meu ministério. Tanta coisa bonita que Paulo escreveu, irmãos. Tanta coisa poderosa. Como Paulo foi usado por Deus. As cadeias físicas não puderam conter o coração e a alma de Paulo. E Paulo então continua anunciando poderosamente o evangelho. E da cadeia dizendo: ei, mantenha um espírito grato diante de Deus. Que coisa bonita, irmãos. Nós podemos e devemos nutrir um espírito de gratidão. Deixe-se encher pelo Espírito Santo, nutrindo um espírito de gratidão. Já tem gente amarga demais por aí, viu? Já tem muita gente para ver defeito em tudo, para criticar tudo. Que Deus te dê graça, meu irmão, para que você mantenha um espírito de gratidão. Você tem um motivo para agradecer a Deus aí hoje? Que talvez você nem se lembrou. Eu tenho vários. Quero fazer publicamente. Eu agradeço a Deus, irmãos, o privilégio de poder anunciar a palavra de Deus nessa noite, de maneira desimpedida, num auditório tão bonito, com pessoas tão abençoadas, com gente me ouvindo à distância, sabe-se lá de onde. Você tem aí um motivo de gratidão? Meu irmão, que Deus nos dê a graça de manter um coração sempre grato diante dele. E finalmente, olha o que Paulo vai dizer no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Talvez seja duro o que eu vou te dizer, viu? Mas é exatamente o que Paulo está dizendo. Não existe enchimento do Espírito sem sujeição aos outros. Pastor, eu não gosto daquela parte na igreja. Geralmente casamento é assim, né? A gente vai fazer casamento e aí tem gente que menciona, né? Eu não gosto daquela parte que fala que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Guarde isso. Sujeição não é subserviência. Ok? E eu costumo dizer em casamento, irmãos, que a Bíblia não diz só que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. A Bíblia diz que todo cristão deve se sujeitar ao seu irmão. É o que está aqui, irmãos. O que isso significa? O que Paulo está nos dizendo, irmãos, é que esse deixar-se encher passa pelo reconhecimento de que Deus colocou pessoas ao seu redor para que você caminhe com elas, ame essas pessoas, respeite essas pessoas, ouça o que elas têm a dizer, deixe-se encher. Irmãos, essa tradição evangélica brasileira estranha tem nos ensinado de maneira torta, equivocada,
que nós não devemos nos sujeitar porque nós somos cabeça e não cauda. De maneira tão equivocada, irmãos. Nós temos canção gospel até sobre vingança hoje. Não tem? Celebrando a vingança gospel. Tão distante, irmãos, do Evangelho e do que o apóstolo Paulo nos ensina. Nessa noite nós somos exortados a nos sujeitarmos uns aos outros. Sabe como é que isso acontece? Quando eu e você saímos da nossa casa para vir cultuar o Senhor. É uma forma de sujeição. Nós nos abrimos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer através de alguém. E tantas outras formas. Enfim, quero caminhar para o fim. Somos aqui então, irmãos, exortados a nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Spurgeon, também comentando essa passagem, diz o seguinte: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Nós hoje vivemos a ditadura do urgente. E por causa disso temos muitas vezes deixado de lado aquilo que é importante. Nessa noite eu venho aqui para te exortar a buscar aquilo que é importante. O viver sábio. O viver cheio do Espírito. O viver que imita a Cristo. Em nome de Jesus. Quero terminar te dizendo o seguinte: essa sabedoria anunciada pelas Escrituras está disponível para mim e para você. Talvez te pareça algo distante. Talvez quando nós falamos em sabedoria, em um viver sábio, você imagina aquele homem velho, aquele velho mestre, que tem sempre a palavra certa para dizer em todos os momentos. Aquele grande velho sábio que tem sempre o provérbio correto para cada coisa. Eu quero te dizer que ela está disponível a nós. O Salmo 19, por exemplo, vai nos dizer que a palavra de Deus ela é poderosa para dar sabedoria aos simples. Tiago vai dizer que todo aquele que necessita de sabedoria, peça com fé, sem duvidar, e receberá. Olha que bênção, irmãos, é uma oração que a Bíblia nos ensina a fazer com a certeza de que a resposta é sim. E nessa noite eu quero então orar com você, pedindo ao Senhor que nos conceda sabedoria para o viver, em nome de Jesus. Como viveremos em um mundo caído? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de vivermos com sabedoria, para a honra e glória desse próprio Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você então. Quero te convidar a se colocar de pé, para nós orarmos. Deus amado, nós te adoramos nessa noite. Te bendizemos, Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra diante de nós. E diante de um mundo de iniquidade, ouvirmos da Tua palavra, que há um caminho sobremodo excelente. É possível que vivamos com sabedoria. É possível que vivamos seguindo o exemplo de Cristo, imitando a Cristo. É possível que vivamos experimentando o enchimento do Espírito, esse enchimento que é graça, que é vida, que é paz, de maneira abundante dentro de nós, de maneira contagiante através de nós. Nessa noite então nós nos voltamos para Ti e clamamos a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos viver com sabedoria. A graça do Senhor já é percebida, por exemplo, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para nos ensinar acerca dessas coisas. A graça do Senhor já é percebida pela maneira como o Senhor nos traz aqui para ouvir acerca dessas verdades. Senhor, e nós então nos entregamos a Ti, para que possamos progredir nesse viver que é segundo o Teu querer, para a honra e glória do Teu próprio nome. Deus, eu não sei as oportunidades que talvez vêm sendo desperdiçadas até aqui. Quem sabe pais que têm deixado de ver na vida dos seus filhos a oportunidade de ensiná-los a palavra de Deus, de conduzi-los a Cristo. Não há nada mais nobre nessa vida do que conduzir alguém aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende.
Senhor, e às vezes esse pecador é o filho nosso que está dentro de casa. Dá-nos a graça, Senhor, de aproveitarmos as oportunidades. Senhor, quantos recursos materiais o Senhor coloca nas nossas mãos. E às vezes nós usamos de maneira tão errada, tão equivocada, tão egoísta. Dá-nos a graça, Senhor, de vermos nos recursos as oportunidades que o Senhor tem nos dado e usá-los então para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para a satisfação, para o prazer também, para o cuidado dos Teus filhos, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para viver, Senhor. Dá-nos a graça de conhecermos a Tua vontade. Como aquele povo ouviu no passado a exortação do profeta, a exortação do Senhor pela boca do profeta, de que o seu povo perecia por falta de conhecimento. Livra-nos, Deus, de perecermos por falta de conhecimento acerca da Tua vontade. E não só o conhecimento da vontade, que haja em nós um coração que se sujeita a ela, em nome de Jesus. Senhor, clamamos nessa noite, enche-nos do Teu Espírito. Como precisamos dessa graça, Senhor. Como queremos continuar sendo cheios do Teu Espírito. Como queremos, Pai, como desejamos perceber o Teu poder em nós, que nos transforma, que nos faz novas criaturas, que nos muda de dentro para fora, e que também, Pai, toca aqueles que estão ao nosso redor, que o Senhor continue nos enchendo então do Teu Espírito para a glória do Teu nome. Senhor, enfim, a Tua palavra nos ensina a orar pedindo sabedoria e nos dá a promessa de que se nós assim orássemos com fé, em nada duvidando, nós certamente receberíamos. E assim nós fazemos nessa noite, clamamos, concede sabedoria ao Teu povo, para que o Senhor seja glorificado no nosso viver, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, muito obrigado pela Tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.